sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da campanha Respira Fundo, Você Importa. Hoje estou aqui com uma convidada super especial para falar de um tema super importante, super necessário para a nossa vida, até mesmo pelo tema da campanha, né, que é Você Importa. E eu vou resumir o tema como mobilidade nos tempos atuais. E eu tô aqui com a Fran, muito feliz por você ter recebido esse convite que eu fiz com tanto amor e carinho para falar sobre esse tema. Mas primeiro, se apresente e me diga o que te levou a olhar para esse lugar de movimento, de exercício e tudo mais. Ai, meu Deus, vamos lá. Bom, eu me chamo Francine, vocês vão me conhecer como Fran Moraes. Eu falo que eu quero que as pessoas me conheçam como Fran Moraes. Professora Fran Moraes, porque eu gosto muito de ensinar, isso sempre foi desde pequena. E eu sempre fiz esporte, né? Eu sempre fui do movimento, eu fui da ginástica rítmica, aquelas meninas super elásticas, mas eu sempre fui muito dura. Eu era a dura da turma. A dura da turma. E aí não desistiu mesmo assim? Não desisti, mas assim, depois quando a gente entra na adolescência, a gente não ganha dinheiro com isso, aí a gente vai estudar coisa séria, né? E aí eu escutei meu pai e falou assim, você tem que fazer direito. Eu falei, não, eu vou fazer educação física. Ele ficou horrorizado. Porque minha avó falou que eu podia escolher qualquer formação que eu quisesse. Eu falei, não, vou fazer educação física no náutico, eu vou fazer desse jeito. Você pode escolher direito, você pode escolher não sei o que. Eu falei, não, pai, é educação física. E aí eu entrei na educação física. Desde nova você já sabia que você queria fazer? Eu sempre fui do esporte, eu sempre fui do movimento, não tem como tirar isso de mim. E aí, só que eu sempre fiz educação física para ser técnica de ginástica rítmica. No último semestre, que a gente entra em exercício físico e entra no bacharelado, entra em treinamento, fala de fisiologia, foi onde eu comecei a entender como o exercício físico, ele é um remédio. Ele literalmente, ele é um preventor, sabe? Ele vai ajudar a prevenir doenças, ele vai ajudar a gente a envelhecer melhor, ele vai ajudar a gente a tratar hipertensão, né? Tem um bafafá aí agora com as novas normas da hipertensão. Ele vai ajudar a gente a tratar e cuidar do diabetes, né? E dar uma remissão do diabetes. Então, quando eu comecei a olhar para esse lado do exercício, eu falei, caramba, né? Eu escutei do meu professor, André Trindade, ele é professor aqui também em Mogi. Ele falou assim, nós somos a medicina do futuro. E eu olhei pra cadeira e falei, nós somos a medicina do futuro. Aí virou a chavinha, aí virou total. Eu fiz pós em medicina esportiva, eu tenho a pós em medicina esportiva. Fiz mestrado pra entrar pra dar aula na faculdade, e aí meu tema foi ansiedade. Olha, ansiedade no esporte, né? Mas tive que envolver com ansiedade. Entrei no doutorado pra fazer depressão, estudar sobre exercício físico e depressão. Entrei no burnout. Pra realmente sentir todos os... Eu senti tudo. Passou por estresse nesse meio tempo, então foi literalmente o down do finalizar o mestrado. A hora que eu subi pro doutorado, eu colapsei. E aí foi onde eu falei, cara, não. Daí eu comecei terapia, aí foi onde ela falou, mas você tá fazendo doutorado por quê? Eu falei, porque... Eu sabia dizer o porquê. Não tinha um porquê. Não tinha um porquê, e aí eu cancelei. Eu tranquei o doutorado, só sou mestre, doutora. E aí eu conheci o Endobet. Uau, nós vamos falar sobre muitas coisas, assim, gente. Essa é uma conversa super rica e que vocês estejam aqui com a mente aberta, porque vai virar várias chaves. Então eu quero começar falando um pouco sobre a expectativa de vida. No passado, gente, minhas avós morreram, meus avós, de uma forma geral, morreram super novos. E antigamente uma pessoa com nem 40 anos já parecia um idoso hoje em dia de 80, 90. Então, por mais que eles comiam saudável, entre aspas, né? Mas eles não tinham industrializados como hoje em dia, não tinham essa pressão que a gente tem até no exemplo que você trouxe, que é o estresse, a ansiedade, burnout, nem existia. E tantas outras coisas, se a gente for falar, né, de espectros e tudo mais, não tinha, digamos que não tinha, né? E mesmo assim, eles logo, com aquela vida pacata, mansa, apenas um trabalho, né? E a gente hoje em dia é multitarefas.
eles não tinham, não iam tão longe como hoje em dia. Mas nós percebíamos que eles eram metódicos. Então, quando fazia algo, era assim, na roça, ou o movimento era o mesmo movimento. E não tinha isso de atividade física. Hoje mudou muito nessa questão. Na sua opinião, Fran, você atribui isso, assim, essa mudança também dessa medicina do futuro, como você diz? A gente tem vários meios, né, para onde a gente olha. Então, a gente olha para a tecnologia, que hoje a gente tem muito mais tecnologia na medicina, para tratar doenças de antigamente. E hoje a gente está indo mais para frente porque a gente tem mais facilidades, a gente tem menos desgaste. Mas, ao mesmo tempo, a gente começou a morrer de outras doenças. Então, a gente está trocando do que a gente tá morrendo, assim, né? Nossa mudança. E a gente tá vendo o seguinte, que o exercício físico e o comportamento sedentário são duas coisas diferentes, a gente tem sempre que lembrar isso. Então, a gente pensa dos nossos avós, né? Eles não tinham um comportamento sedentário como nós temos. Sim, com certeza. Mas eles não eram ativos como nós somos, né? Então, quando a pessoa não é sedentária, ela não fica muito tempo sentada, ela tem uma certa expectativa de vida, só que ela tem, por exemplo, um desgaste de começa a ter alguns problemas emocionais, ela começa a ter rigidez mental, ela começa a perder massa muscular, porque a gente precisa de estímulos mais fortes para sustentar a massa muscular. E quando a gente olha para agora, que a gente faz exercício físico, que a gente tenta evitar o comportamento sedentário, porque a maioria das pessoas trabalha sentada, né? Não tem como. Aí você transita dentro do carro sentado. Você fica no escritório sentada. E aí você vai e faz exercício 1 hora por dia. Então a gente costuma dizer que ainda somos sedentários, porém ativos fisicamente, né? Então são duas coisas diferentes. Olha que legal. São diferentes. A literatura diferencia comportamento sedentário e ser ativo. Então as pessoas hoje têm doenças relacionadas ao comportamento sedentário. Né? Então, se a gente diminuir só esse comportamento sedentário, a gente já diminuiria aí 50% da morte por obesidade, por doença cardiovascular, que são as doenças que mais matam. Sim, com certeza. Mas eu atribuo essa continuidade pela conjunção de tudo. Então, a mudança alimentar, a prática de exercício físico que tem aumentado, porém, na nossa bolha, infelizmente na nossa bolha. A gente ainda tem no país 80% de pessoas sedentárias, e inativas, com pessoas em sobrepeso em 60%. Então, 60% da população está em sobrepeso. Então, a gente já está vendo que as pessoas estão indo por um caminho que não vai levar a gente muito para frente também, não. Eu tava conversando com a Natália, nutricionista, e ela falou exatamente esse mesmo dado de 60%. E isso é o preocupante, né? Muito. E eu percebo, assim, que a gente não pensa lá na frente. Vou até dar um exemplo meu, né? Meu pai, eu até brinco que ele quebrou entre aspas, maldição, né? Porque todo mundo morreu muito cedo e ele fez 70 anos. Mas antes dele fazer 70 anos, foi até interessante porque eu comecei a infernizar ele que ele tinha que fazer atividade física. Então eu enchi o saco dele para ele ficar sócio do clube que eu tenho lá o título. E aí ele foi na força do ódio. Mas nesse meio tempo, ele do nada parou de beber, porque ele bebia. E aí quando aconteceu dele ter um AVC, ele poderia talvez nem chegar aos 70 anos. E aí foi muito louco, porque ele, um homem, né, muito maior do que eu, numa situação de cadeira de rodas, e eu que sou a filha mais velha, minha mãe também é idosa, eu que tive que arrastar ele na cadeira de rodas. Mas foi muito pesado. Não é o pesado só, nossa, meu pai é assim e tal. Pesado no sentido de eu não tinha forças para isso, né? E aí aquilo me fez pensar, nossa, eu ainda arrasto ele porque eu me exercito, porque eu faço academia, porque eu faço musculação. Se eu não fizesse, e não sei quem ia arrastar quem. Mas as pessoas, eu percebo que elas não têm essa visão do futuro. Porque na época dele, ele tem vários irmãos, né? Minha mãe tem vários irmãos. Mas olha a geração de hoje em dia. A maioria não tá tendo nem filho mais. Eu sou uma delas. Entende, Samadé? E isso, como é que vai ser? No mínimo, a gente tem que ter a consciência de que eu tenho que fazer algo
para que eu não dependa de ninguém, porque não vai talvez existir alguém. Exatamente. Eu acho que é um pensamento que a gente tem que ter de autonomia. E sim, o exercício físico, ele é um preditor de autonomia futura, né? Não tem como. Então, quanto mais massa muscular nós temos, aí eu vou abrir um leque para você. Porque a gente vai ter mais força muscular, menos bengala a gente vai usar, menos doença cardiovascular a gente vai ter, menos risco de AVC a gente vai ter, menos demência a gente vai ter, menos risco de câncer a gente vai ter, menos risco de diabetes. Então a gente pensa que o exercício físico, ele é um fator primordial quando a gente fala na longevidade com qualidade de vida, porque não adianta nada a gente também ser velho e ficar acamado, ficar indo no hospital a cada 2 semanas, ficar internado. Ou UTI domiciliar. Exatamente. Achar plano de cuidador, né? Pagar enfermeiro pra trocar sua fralda. Isso pra mim dá um pânicozinho. Pensar que isso é viver. Isso pra mim, infelizmente, não é viver. É sobreviver. A gente tá falando sobre viver, né? Sobre conseguir ter momentos felizes com a família, conseguir fazer uma comida que você gosta. Eu lembro, minha avó faleceu, eu tenho 5, 6 anos, quando ela começou a ter senescência mesmo, demência senil, né? Ela queria fazer o café, porque ela ama café. E ela não podia mais fazer café sozinha, porque ela já não enxergava direito, ela não tinha qualidade motora pra pegar uma água fervendo e jogar. Então, assim, pensa que é um negócio tão básico. E você fala, cara, se eu tivesse feito exercício físico antes. Exato. Não era, se eu tivesse me preocupado 80%, 70% com a minha alimentação ao longo da semana, sabe? A gente não tá falando de deixar de comer uma pizza, a gente não tá falando de deixar de comer um hambúrguer no final de semana. A gente tá falando de comer frutas, verduras, pão, pode ter. Imagina, você vai chamar a Natália, ela vai fazer, não, dá pra pôr o francês, essa dieta. Sim, entendeu? O problema. Mas o problema é que as pessoas estão comendo demais. Sim, né? É iFood todos os dias, preferir ficar em casa, mexendo no celular do que ir treinar, ir dormir meia-noite e acordar às 5 da manhã. E aí essa qualidade de sono, péssima, vai fazer a gente tomar decisões ruins, né? O efeito em cadeia. Aumenta nosso cansaço, aí você tá cansada demais pra treinar e aí o seu sono continua ficando pior. Então, quando a gente olha pro exercício, você vê os leques, né? Ele melhora nosso sono, ele melhora o nosso humor, ele melhora a nossa massa muscular, ele melhora a nossa função do coração, ele melhora a nossa mobilidade. Então, é um ponto assim, não tem como ficar sem exercício. Exercício físico não é estético. E é engraçado, porque antes as pessoas associavam a estética. Então, se eu não for ficar maromba, De gente rica. não vale a pena Exato. eu fazer. Olha o corpo daquela pessoa. Olhando pra mim, eu não tenho aquela estrutura, então é melhor eu não fazer. Não é pra mim, mas não é sobre isso. Não é sobre isso. Nem todo mundo fica assim também, viu, gente? Sim, Esses corpos que a gente vê na internet. Você vai conversar com a pessoa, você vê que por trás disso existem até algumas coisas ilícitas que eles consomem para chegar nesse estado, né? E aí é extremamente perigosas. exato, prejudica o corpo, né? Eu conheço, por exemplo, mulheres que, nossa, você vê, claro, né? Eu tenho o dobro da idade, mas você olha aquele corpo lindo, maravilhoso, e aí toma um monte de remédio, entre aspas, porque na verdade são drogas, né? Pra conseguir crescer, mas aí já não tem ciclo menstrual, já disse que o médico falou que eu não vou ter filhos, e aí você fala, qual o preço disso? Qual o preço disso? A gente tem algumas informações a longo prazo, né? Do efeito desse excesso, porque isso também é um distúrbio. Exato. É um distúrbio, infelizmente é um distúrbio. As pessoas quererem buscar um corpo perfeito é um distúrbio. É uma coisa que eu brigo muito aqui dentro, porque eu falo, tá, você quer melhorar seu abdômen, mas você tem escape de xixi e você não pensa nisso. Você tem muito refluxo, você não pensa nisso. Você tem dor nas costas, você não pensa nisso. Mas você quer fazer abdominal pra perder barriga. Então, assim, as mulheres não entendem que tá tudo junto. Não só as mulheres, homens também. Mas os homens ligam um pouquinho menos. Porque eles respondem muito mais. Eles têm resultado, né? Isso é isso, tá? Não é à toa que a gente quer usar o hormônio do homem pra ter resultado mais rápido. Realmente. Mas
quando a gente tenta conscientizar, e eu que vou pra essa vibe, eu me recuso a usar a vibe do vem melhorar seu abdômen pro verão. Eu me recuso, Dri. É porque eu acho que é uma coisa imediatista, né? Você também, até eu acho interessante, porque casa com o que a Natália falou, que é uma medicina do estilo de vida, né? Que é um estilo saudável. Exato. Então, assim, e me dá astura, sabe? Eu pensar e falar assim, não, vem aqui tratar essa diástase que você vai ficar com menos 12 centímetros em 2 meses. Eu falo, gente, eu não posso prometer isso, porque eu não sei quem é a mulher que vai vir. Sim. Entende? A gente tem tanta preocupação. Muitos fatores por trás disso, né? Muitos, né? Então eu sempre falo para os meus alunos da faculdade, falo para eles, a mulher, ela vai faltar. Eu falo, se você quer trabalhar com mulher, você já tem que ter uma reserva na sua agenda, porque você vai ter que ajudar ela de alguma forma. Então uma aluna já me mandou mensagem hoje falando assim, Fran, eu não vou conseguir amanhã, porque a minha cuidadora não vem e eu não tenho quem deixar os meninos e eu vou ter que ir cedo pra não sei na onde. Será que a gente já não consegue marcar pra quarta e na quinta-feira também? Então, assim, eu tenho que ter essa flexibilidade porque, infelizmente, a mulher ainda toma conta da casa, dos filhos, do trabalho, e ainda tem que sobrar tempo para ela se cuidar, ainda tem que sobrar tempo para ela melhorar o abdômen, ainda tem que sobrar tempo para ela emagrecer, para ela fazer dieta. Sim. Então, assim, essa cobrança em cima da mulher aumenta o estresse. E aí a gente já volta no ciclo. Quanto mais estresse, eu falo menos mitocôndria, que a mitocôndria é a organela que respira e que dá energia pra gente. Sim. Né? Então, se a gente tá estressado, a gente já muda o padrão respiratório, já muda o padrão postural, já aumenta a frequência cardíaca, já destrói células respiratórias, a gente começa a entrar num padrão de inflamação interna, e essa inflamação diminui o nosso metabolismo, já dá mais cansaço, e a gente começa o ciclo todo de novo. Sim. Então, assim, a gente respira fundo e fala, tá, vou recomeçar. Eu até quero falar um pouco sobre isso, né? Porque a campanha chama Respira Fundo, Você Imorta. E eu falei, nossa, precisa falar da respiração aos seus olhos, assim, no seu universo. Porque é normal, né? Até no dia a dia, quando você vai se apresentar, falar sobre o que você faz, já bate aquele nervosismo, aquela ansiedade. E dali a gente já começa a falar respirando curto, né? Isso. E no dia a dia, que a gente tem estresse, a gente tem a correria, tem tantas coisas, a gente não tem tempo nem de, no seu exemplo que você trouxe das alunas, nem de vir se exercitar. Será que a gente respira? Né? Claro, respira, eu tô viva, eu tô respirando. Mas será que a gente respira de verdade? Fala um pouco sobre a respiração e até o LPF. Eu vou falar. A respiração pra mim foi uma surpresa, começando do começo, né? Porque a gente não vê isso na faculdade. Então, os meus alunos hoje estão vendo na faculdade, eles vão saber o que é a importância da respiração para o exercício físico e como a gente observa a respiração. A respiração, ela é uma resposta. Uau! Eu sempre falo, batimento cardíaco e respiração, a gente, entre aspas, não controla. A gente estimula, mas a gente não controla. Sim. Então, é uma resposta do quê? Do seu estresse. Olha só. Então, ela vai... Dessas pessoas que falam curtir. Tá explodindo, extremamente estressado. Então, quando a gente tá estressado, a gente aumenta a atividade do nosso eixo simpático. Então, a gente tem 2 eixos que controlam o nosso corpo, né? Você vai entender mais sobre isso. A gente tem o eixo parasimpático e o eixo simpático. O eixo simpático é o que aumenta tudo. Ele é o nosso luta e fuga. É o que a gente precisa sair correndo e fugir do leão, que é dos nossos antepassados e a gente traz. O parasimpático é o da tranquilidade. Já para tudo, calma. Exatamente. E aí, esse eixo simpático e parasimpático, eles comandam tanto o coração diretamente, então eles controlam o batimento cardíaco, e eles controlam o diafragma, que é o nosso músculo respiratório. Então, quando a gente fala muito do coração, mas esquece o diafragma, né? Total do diafragma. Por que fala tanto do coração? Porque hipertensão, tantas doenças cardíacas, e a gente é obrigada a olhar. Não, vamos amonar, então. Não, e a postura? Que não existe postura correta. Eu já me dá um coraçãozinho assim, ó. Porque não é que não existe uma postura correta,
Mas Tá escasso, na verdade. tá escasso. E assim, o diafragma, ele é um músculo respiratório e postural. Olha, Não à toa a gente espirra aí inclinada de olho fechado. Você não consegue espirrar reta. Pode tentar aí, pessoal. Ninguém consegue respirar olha. sem inclinar, porque o movimento do diafragma joga a gente para frente. Ele faz esse movimento. Então, quando a gente fica extremamente estressado, a gente joga tudo que tá de dentro para fora. E a gente sobrecarrega o diafragma, os músculos acessórios tomam conta. Quem são os acessórios? O trapézio. Que é o que vive travado e tenso. Exatamente. Trapézio, esternocleidomastoide, são todos esses músculos da cervical aqui, tá? E serrátil anterior, por isso que o nosso ombro sobe, a gente tem essa aproximação do ombro para a orelha, aquelas pessoas bem tensas, pessoas que têm bastante dor na cervical, cistificação de coluna, porque esse movimento do atim é como a gente fica pelo excesso do estresse. E olha que louco, né? A gente fala muito, até falamos sobre o estresse e tudo mais, mas também uma das causas, não a principal, mas uma das principais é afastamento por conta de coluna. Dor de coluna. Eu tenho, gente, hérnias de disco. Então, assim, a minha cunhada, ela é físio e ela fala assim, tá na moda, todo mundo tem que estar na moda. Todo mundo tem, Dri, todo mundo tem. Sim. Tem uma pesquisa. Mas olha, gente, é algo que se a gente olha para esse diafragma... Aí eu nem entrei no abdômen. O diafragma extremamente ativo, o abdômen está inativo. Porque eles são opostos. Olha! Então, o diafragma é um músculo inspirador. E o músculo expirador é o abdômen. Gente! Então, se a gente tá extremamente ansioso, né, estressado, e a gente tem uma hiperativação dos músculos superiores da caixa torácica, a gente tem uma inibição e um aumento da pressão na parte abdominal, na parte baixa da caixa torácica. Então, aí a gente tem outras coisas, Dri. Aí a gente vai ter aumento da pressão abdominal, né? Mas o risco de aumentar escape de urina na mulher mais. No homem, a gente vai ver mais risco de hemorroida. Tem isso também. A gente vai ter prisão de ventre, aquela mulher que não vai no banheiro 2, 3, 10 dias. Isso até na fertilidade também. Na fertilidade também. Por isso que tem casos, relatos, tá? A gente não tem nada muito específico, mas a gente tem relatos de mulher que começa a fazer o LPF e engravida. Que dá lenha. Porque como a gente tira o peso, né? E a se a gente diminui esse peso pelo controle postural, a gente deixa mais oxigenado, né? E chega mais verde, mais certo. Exato. Que legal. E assim, se a gente... Tá tão gostoso que se deixar o bate-papo, que era para ser 10 minutos, vira 2 horas, né? Porque é um assunto muito interessante. Eu amo. Mas eu queria que você falasse um pouco, na sua visão aí, até algo para você explorar um pouco do seu universo. O que é que significa para você o você importa? Porque a campanha chama Respira Fundo, que você tem todo esse espaço, né? Que você pode até falar mais sobre isso, daqui a pouco até sobre o Organiza, que eu passo para isso. Enfim, e eu gostaria que você falasse assim, na sua visão, na sua percepção, o que significa o você importa? No dia de hoje, né? Nos tempos atuais, onde a gente dá importância para tudo, menos para nós. Eu vou ser bem sincera. Eu acho que quando a gente se importa com o outro, a gente também tá se importando. Olha, né? Porque assim, você tem filho. O seu filho é o seu mundo, a gente não pode tirar isso, né? Eu tenho os meus alunos, eu tenho o meu marido, eu tenho os meus gatos. Eles são a minha maior fortaleza, né? E se eu não me cuidar, como é que eu vou ter energia para cuidar deles? Você sabe que teve um episódio de um podcast que eu nem lembro se é do Sou Fértil, que é um projeto que eu tenho, né, de fertilidade, mas da alma, né? Uhum. E também no Respira Fundo eu fiz uma pergunta assim, quanto vale a sua vida? E depois eu fiz uma pausa e falei, vou reformular a pergunta. Uhum. Quanto vale a sua vida para o outro?
Porque muitas vezes a gente encontra esse valor no outro. Para um filho, nossa, é muito importante a minha vida Sim. ser preservada, né? Eu valorizar essa vida. Ou para, sei lá, os alunos, como você deu exemplo, ou para o marido. E aí, muitas vezes, a gente se coloca nesse lugar, né? De tipo, não, para o outro ele vem como uma força. Só que aí a gente esquece que a gente vai ter um desgaste. E esse desgaste, se a gente não pensar no nosso desgaste também, a gente não vai conseguir cuidar deles. E aí entra de novo. E se eu ficar acamada? Quem que vai cuidar deles? Se meus gatos, igual meus gatos recentemente apareceram nódulos e tal, eu falo, gente, eu vou ter que trabalhar pra pagar isso, porque eu quero eles bem. E eu preciso ter energia pra trabalhar. Se eu não treinar, entende? Sim. Então, eu acho que o gostar do outro, pensando que você é pra você também, só que você não pode se esquecer. Então, Isso gera um desgaste até emocional. Por exemplo, os gatos estão com a saúde debilitada. Existe um desgaste emocional da sua parte e até mental, como é que vai ser? E aí, você precisa estar bem para também trabalhar e fazer todo esse movimento. Então, é o pensar de, quero cuidar deles, então vou cuidar de mim. Sim. Porque É junto. é junto, não tem como separar. Então, E a gente tende a querer separar. Tende porque a prioridade é sempre o outro. Sim. Então, eu sempre falo que a mulher ela tem que se organizar. Por isso que é o Organize. A mulher tem que ter na agenda o horário dela de treinar. E assim, eu não ponho metas. Mas o American College, né? A OMS pede 150 a 300 minutos. Gente, de verdade, se você tem 2 horas na semana, uma quarta-feira e um sábado, uma quinta-feira e um domingo, é o tempo que você tem? Sim. Faz, sabe? Pega um vídeo na internet, pega uma prática dentro do seu projeto, pega um yoga, pega um pilates, pega um treino workout qualquer dentro e faz, entende? Porque é importante que você continue em movimento, que você continue com massa muscular, que você continue respirando melhor, que você continue tendo força, se alimentando bem. Porque assim você consegue ter momentos bons pro seu filho, pra sua família, pro seu marido, pro seu trabalho, energia pra fazer o que você gosta, né, de fazer. Então eu gosto do meu trabalho, eu quero estar bem no meu trabalho, eu quero ser exemplo pras minhas alunas. Então eu não consigo separar isso, sabe? Assim, pra mim isso é inseparável. E eu me cuidar dos O exemplo, eu falo muito essa frase, né? O exemplo, ele arrasta. Ele arrasta como ninguém. Arrasta como ninguém, exatamente. E é você mostrar o resultado. Não tem como você ir contra resultados bons. Sim. Não tem como. Só que eu entendo o quanto é difícil pra mulher. Sim. Infelizmente, eu entendo. Né? Eu convivo com mulheres tô trabalhando há 11 anos formada. Né? Então, assim, eu lido com mulheres desde então. Então, eu sei o quanto é escolha ir treinar e não ir para casa. Eu sei o quanto é escolha e não fazer a janta para conseguir treinar. Ou investir em mim, ou investir no filho, um futuro do filho. Olha. Exato, disputa injusta, que disputa injusta. Então, eu acho que tem que ter a mulher, ela tem que se organizar, ela tem que olhar pra agenda dela e falar, não, eu vou deixar acumular roupa mesmo, vou lavar só no final de semana, mas eu vou treinar terças e quintas. Sim. Né? Vou separar um pouco do meu orçamento, vou contratar uma personal trainer pra me mandar um treino pra treinar em casa. Sim. Eu acho que a mulher tem que parar, ela tem que parar e falar, não, eu tenho que fazer, isso não é escolha. Sim. Sabe? Isso é prioridade. E aí ela conversar com um profissional, né? Sempre ter um profissional pra falar assim, não, o que é possível pra você? Sim. Vamos fazer 2 dias, vamos fazer 3 dias, vamos fazer 1 dia por semana, depois a gente vai vendo. E Dri, E eu acho que, assim, a graça está aí, né, gente? Tem pessoas que têm muita facilidade, têm muita flexibilidade de tempo, de horário. E aí vai procurando, acha, né? E aquele procura, acha. Mas então eu não falei. Precisa de alguém que tenta assim, tenta assado, algo mais personalizado para encontrar o que você gosta. Porque a gente, o que eu acabei de falar, quem procura, acha. Se você variar, você vai encontrar o que gosta. Exato. Agora tem gente que fica, não, porque todo mundo faz essa aula aqui, ó.
tô vendo ali, tá todo mundo fazendo, então eu tenho que fazer, mas às vezes não é sempre perfil. Exato. E é literalmente essa associação. Eu penso muito nessa associação com o ambiente, né? Então, eu, por exemplo, abri um horário, eu vou treinar. Pra mim é muito fácil treinar. Eu sempre falo que pra mim é muito fácil. Abrir um espaço e minha aluna desmarcou, nossa, eu vou treinar. Eu tenho 40 minutos, eu vou treinar. Olha, gente, puxem essa energia aí, ó. Entende que eu tenho o tempo consciente. Então, eu tenho tempo, eu sei o que eu vou fazer. Eu sei o que vai aumentar minha frequência cardíaca. Eu sei o que vai ser bom pra mim naquele momento. Eu sei o que eu planejei a semana inteira, o que eu vou treinar amanhã, que eu não vou treinar, o que vai dar, o que não vai dar. Eu sei que pra mim é muito fácil. E, de novo, pra mim é muito fácil. Agora, você pega uma mulher que não tem vivência de academia, chega na academia, tem um professor que nem olha na cara dela, e ela chega com aquela fichinha na mão, e ela não sabe, o último treino que ela fez durou 1h20, ela fala, vai fazer só 2, ou nem vai fazer. Sim. Pra demorar 1h20, não tem 1h20. Exato. E aí até ajustar tudo, né? Exato. Gente, e aí me dá um ponto, e que sempre falo, a mulher precisa entender das coisas. Ela precisa saber. Então, vocês precisam saber que um treino não precisa ter 1 hora. Vocês precisam entender que se você ficar 10 minutos na esteira ou ficar 20 minutos na esteira, vocês vão gastar energia de acordo com 10 minutos e 20 minutos. Não vai ser 0. Não é porque você, em vez de ficar meia hora e só tem 10 minutos, que você não vai perder nada. Você vai perder equivalente a 10 minutos. Se você fizer 10 minutos de manhã e 10 minutos à noite, são 20 minutos no dia. E você gastou igual. Entende? É isso que as pessoas têm que entender. Eu acho que a gente tá com muitas regras. A gente tá com muitas regras de movimento, a gente tá com muitas regras de tem que se alimentar low carb, tem que se alimentar assim. Não tem nada. Se você procurar um profissional que vai funcionar pra você. Exato. Se você procurar um profissional que sentar com você e falar assim, olha, o que dá pra você fazer? Faz. Entende? Por isso que tem que ter esse olhar e tem que ter profissionais sérios. Porque eu sei que tem profissional falando assim, se não treinar todo dia não adianta nada. Eu sei que tem. Tem mesmo. Sabe? E aí isso mais afasta do que aproxima. E é muito importante a gente ter essa visão, né? Do tipo, não vai caber pra mim nesse dia eu querer ir treinar. Não vou inventar, porque se eu for eu vou estar com a cabeça tão longe que vai ser mais estressante, porque de certa forma, no meu ver, até você na sua área pode até me corrigir, já gera um estresse, só que é um estresse bom, né? Só que se eu já tô estressada, equilibrar os 2 pratinhos ali, ó, pode ser um desafio. Muito difícil. E aí, pra quê, né? Qual o propósito? Não, que chega e tem Claro que há momentos que a gente tem que ir, por exemplo, eu tenho um ciclo menstrual de 1 semana, vou ficar 1 semana, vai ajustando ali, né? Vai ajustando, não vai ser 100%, mas tem que ajustar. Tem que ajustar. Isso tá na ciência, Adri. Isso tá na ciência. A gente tem que ajustar de acordo com o nível de cansaço da pessoa que chega. Eu falei hoje em sala de aula, nós, profissionais da educação física, nós temos que saber modular o nosso aluno. Se ele chegou extremamente simpático, é a minha função normalizar ele. Sim. E se ele chegou extremamente parasimpático, eu não segura para que vão ficar 3 horas. Vamos, a gente vai treinar bem, entende? Então, assim, é a nossa função brincar com esse organismo do nosso aluno. Porque é isso que é treinar. Eu tenho que treinar o seu organismo a chegar no simpático e se recuperar. Como eu também tenho que pegar o seu organismo e falar, não, Dri, eu tenho que te colocar primeiro no normal. E aí vem os exercícios respiratórios, exercícios de mobilidade, carga mais moderada, um treino na esteira mais moderado. E aí eu consigo te normalizar e falar assim, agora eu consigo puxar um pouquinho mais? Aí vamos pro wall ball. Aí você não gira. Aí o céu é o limite também, né? Entendeu? Mas assim, eu queria, para finalizar, né? Isso a gente não tem falando e é um papo gostoso. Eu queria que você falasse sobre o seu programa, porque você está em Mogi das Cruzes, pode ter também pessoas de Mogi que possam vir aqui conhecer o seu espaço. Acho que é maravilhoso falar sobre isso, que o espaço é lindo, mas também você tem a opção online, né? E eu sou aluna, né? Até por isso que eu convidei a Fran, depois a gente ter esse bate-papo, depois de eu conhecer o programa dela, que ela vai falar com mais propriedade. Mas assim, de eu assistir uma aula, que foi a aula, por exemplo, de emagrecimento, falei, uau, mas é uma outra visão, outro conteúdo. E foi muito legal. E é algo que você
trouxe até, né? Que a gente tem que entender, a gente tem que saber, a gente tem que aprender. E quanto mais a gente acessa a informação, às vezes realmente é too much, né? Chega, já tá com muito excesso de informação. Mas quando você olha com outro viés, um outro olhar, isso faz com que aquelas pecinhas de quebra-cabeça que você já criou depois do que você acessou um determinado conteúdo de uma determinada linha, vai fazer com que agora sim tudo se encaixe, né? vai fazer o sentido. Então, aproveita, agora é o momento que você vai falar. O Organize, ele nasceu de um abdômen definido, vem de um corpo organizado, porque eu não gosto do exercício para estética, apesar de usar o exercício para estética. Mas o grande ponto é essa questão do conhecimento. Eu falo que a mulher tem que se conhecer. E não só se conhecer, ela tem que conhecer tudo que envolve o corpo dela, como o corpo dela funciona, até para ela conseguir escolher bons profissionais para seguir na sua linha. Então, quando eu falo lá do emagrecimento, na aula de emagrecimento, e do você conhecer o seu abdômen, é para você realmente saber que profissional vai te dar coisa que é bom para você e que profissional não vai dar. Sim. Então, é nesse sentido. E isso tudo engloba com os exercícios que eu trago, né, dentro do Organize em Casa. Então, no Organize em Casa, eu tenho mais de 15 aulas lá dentro. E ele segue uma sequência de conexões com o abdômen. Então, o abdômen, eu ensino lá na aula que ele tem conexão com o pé, ele tem conexão com o quadril, ele tem conexão com os braços, ele tem conexão com a respiração. Então, tem a aula lá da respiração e abdômen. Aí, depois tem a aula da coluna com abdômen. Aí, tem as aulas com, acho que pé, abdômen, aí quadril e abdômen. E tem os exercícios completos de core training, que são os exercícios de ombro e abdômen. E aí assim, pausa para falar algo assim que a gente escuta muito de muitas mulheres. Elas se olham no espelho e estão metendo pau no abdômen, né? Estão metendo pau na barriga. Mas é só minha barriga. Não, quando você fala isso, você tá falando seu corpo inteiro. Tudo tá conectado. Tudo com o abdômen. Então, a gente vai ter estufamento abdominal porque você não respira bem, né? Porque você tá extremamente estressado. Você vai ter dor nas costas porque seu quadril não tem mobilidade e seu abdômen não consegue ativar. Você vai ter risco de queda porque você não tem estabilidade do seu pé e seu pé não se comunica com o quadril e nem com o abdômen. Então, eu ensino dentro do Organize que a gente precisa ter uma organização do corpo para ele todo se comunicar de uma forma harmoniosa. E aí a gente tem, então, uma boa postura e uma boa estabilidade e uma boa ativação do abdômen. Sim. Né? Então, para mim, eu sempre falo, tudo afeta o abdômen afeta tudo. Sim. Né? Não sei. Vocês têm que fazer. Eu vou depois falar com a Fran para ver se ela faz um cupom de desconto para quem tá na campanha, para vocês conhecerem, porque eu conheci ela através do programa. Então, achei sensacional. Tanto que eles viram conversar, porque na minha cabeça, assim, eu ali, leiga, era a mesma coisa que eu tô contando. Você tá falando mal da barriga, é só a barriga que tá ruim. Porque eu, por exemplo, tenho diástase e até a Fran fala muito disso, né? Diástase não é um problema. Olha, gente, se for deixar, vai até amanhã. Mas, eu tenho, e ali eu olhei, nossa, assim, você vai por conta de uma coisa e você vê o corpo como um todo, e isso é maravilhoso, assim, claro. E ver sem chicotinho, né, gente? Pô, até hoje eu não me olhei, até hoje eu não tinha essa clareza, até hoje eu não me percebia desse jeito. Então, é um processo de mudar, né? Eu brinco que eu tenho 45 anos. Então, eu brinco que eu tô na meia vida, ou seja, eu estou estimando que eu chego a 90. Chega, então, chega. Gente, a partir de agora, fazer movimentos para ir evoluindo e melhorando. Então, não importa quantos anos você tem. De repente, você tem 60 anos, se você tá na mesma visão que a minha, chegar aos 90, Exato. Tem mais 30. E muita coisa acontece com 30 anos. Eu fico pensando muito nessas mulheres mais velhas, porque muitas falam assim, eu já tô velha. Minha dor é porque eu tô velha mesmo. E não é, né? E infelizmente não é, sabe? Felizmente não é assim, gente. Não é por causa da idade, é porque você não se movimenta de uma forma eficiente. Então, se a gente pegar as mulheres na menopausa, que é o seu quadro, né? Você tá entrando aí na menopausa, a gente perde o estrogênio. E é o estrogênio que dá a nossa elasticidade. Isso é uma coisa que eu não sei se você já sabia. Não Mas é o estrogênio que dá elasticidade. Essa diferença da mulher e do homem
que a mulher é mais flexível que o homem e o homem tem mais força que a mulher. Por quê? Porque o homem tem a testosterona tende a dar mais tensão muscular. A mulher, se você perceber perto, você não vai perceber mais? Perto do período menstrual, a gente tá com o pico de estrogênio, a gente fica extremamente molenga. Na época que você foi ganhar o seu filho, provavelmente você lembrou, nossa, tava molenga, meio mole, frágil. Porque o pico de estrogênio tá ali. Então é o estrogênio que dá elasticidade do tecido. Quando a gente entra na menopausa, a gente perde essa elasticidade. E aí começa a enrijecer as musculaturas. Tanto o assoalho pélvico, e daí escape de xixi vem, porque o assoalho pélvico não tem mais elasticidade. E não é normal escapar xixi, gente. A gente resolve. A gente quer acreditar que é normal, tudo é normal, mas não é. E aí tudo pra mulher é normal. Dor na relação é normal, só tomar um vinho. Dor nas costas é normal, porque ela tá muito tempo em pé. Não é normal. Não é normal. Então, esse ponto a gente precisa sempre falar que muitas disfunções da mulher vêm por conta da falta do estrogênio. Sim. A reposição de estrogênio é extremamente essencial, né? E a falta de exercício também vai gerar essa rigidez. Sim. Então, você colocando, entendendo, né? Agora você já tem informação que isso tá afetando, você vai ter que se movimentar. E olha, quando eu comecei a me exercitar, eu comecei por conta de uma dor. Por isso que eu falei, melhor ir pelo amor, né? Eu comecei por uma dor que foi a da coluna. E aí, na época, eu falava assim, mas eu sou muito tortinha, não vai adiantar. Arruma postura, não vai adiantar. Eu ainda sou tortinha, tá, gente? Não vão ficar esperando me encontrar na rua ali. Nossa, a Miss desfilando, não vou encontrar. Mas quando eu olho hoje e comparo antes, eu falo, gente, nem eu acreditei que eu fosse melhorar, nem eu acreditei. Mas acreditando ou não, o exercício dá resultado. Isso que é o legal. Você não precisa dar fé pro negócio funcionar. Gente, não. Nem precisa. Você pisou na academia, você fez 10 minutos, você vai ver uma diferença depois, né? Igual as aulas do Organize, tem 20 minutos, 25 minutos. Você vai fazer uma aula, você vai se sentir outra, né? Sim. Você vai fazer os exercícios, você vai se sentir outra, você vai se movimentar de forma diferente. E é isso, repetindo as vezes, você vai ver o seu corpo respondendo de forma mais fluida, a pressão arterial diminuindo, diminuição da rigidez, algumas dores vão embora, nunca mais vão aparecer. Então isso é legal, né? Da mulher saber se cuidar, né? Acho que esse é o mais legal de tudo. Sim, gente, olha. Foi até mais longo do que a gente planejou, mas foi muito especial, assim, vários insights. Para mim, que já tô até no programa, imagina quem tá do outro lado. Então, saúde é algo que, gente, pode mudar. E pode mudar para os dois lados. Pode piorar com muita facilidade, porque o mundo tá nos dando os motivos, né, estímulos para piorar, mas também pode transformar para muito melhor, né? Algo que talvez vocês nem imaginaram, porque como eu disse, não depende da fé, né? Não. Acreditar para funcionar, só precisa praticar. Exato, vai. Isso faz muito. E assim, vai, né? Vai. Sim. Mas eu não conheço o lugar. Vai. Ninguém vai chatear você, vai. E é a oportunidade de se conhecer, né? Perceber como é que você se comporta. Pesquisa, usa o ChatGPT, conversa com ela. Que tem que ser. Tira a foto do equipamento, vai. Como eu uso isso aqui? Usa, se conhece. Gente, esse movimento. Sim. E Fran, deixa o seu Instagram para o pessoal te seguir. Eu vou deixar também no comentário, mas comenta aqui que de repente quem tá ouvindo já quer aproveitar ainda. É prof.framorais. Aí tem esse é o meu, que eu sou mais eu lá. E no Organize eu sou mais contida, mais profissional um pouquinho. Eu Organize Fitness, eu sou mais contida um pouquinho. Mas no meu eu sou mais estressadinha, sou mais... né? Mas aí vocês veem qual personalidade vocês querem. Vocês querem a mais contida, mais educadinha no Organize Fitness. Organize com Z, Fitness. E o @prof.framorais. Fiquem à vontade. Aproveitem, sigam, porque vai ser muito bom. Fran, muito obrigada, adorei. Amei. Foi assim, tenho certeza. Até que o pessoal comentem no vídeo do podcast o que isso trouxe de insight para vocês, porque é algo muito rico e que pode mudar não só a vida de quem está ouvindo, mas compartilhem, né, para que outras pessoas olhem para essa saúde com outro olhar, principalmente atividade física. Que eu brinco que é a única coisa que o médico fala, né? Tá fazendo atividade física? O médico pergunta, ele incentiva. Não, mas não. Mas eles incentivam. Eles incentivam. Não diz que o santo de casa não faz milagre? A Fran é uma exceção, tá, gente? Vocês perceberam que na hora vaga ela treina. Mas
façam, gente. Conheçam, enfim, e qualquer coisa, qualquer dúvida, nós estamos Pode mandar pra mim, fiquem à vontade. Obrigada, Dri, pelo espaço. Eu que agradeço. Com amor, Dri Sogabi.